Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite, amigos. Desde que a gente está fazendo esse trabalho remotamente, é a primeira vez que eu venho aqui na casa. É uma emoção muito grande. Parece que a casa é tão vazia de pessoas físicas, mas a espiritualidade, assim, com muita energia. Tinham me falado isso. Eu talvez fizesse essa palestra de casa. Aí Marcelo falou, não, Regina, pode ir lá, porque tem pouca gente, é só Lucinha, Valde. Eu não sabia que o Felipe ia estar aí, adorei. É sempre muito bom escutar o Felipe cantando, músicas que eu adoro. E aí, realmente, o coração da gente fica bastante emocionado e tocado. Mas vamos lá. A Lucinha, quando falou hoje aqui, ela começou dizendo assim, você que está triste, né, está nesse momento sentindo realmente, né, porque é um momento difícil que a gente passa em todos os sentidos. E aí, eu pensei assim, o nosso tema hoje é anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Aí eu pensei, quando a Lucinha falou isso, eu falei, hoje nós vamos falar da melhor, da maior e da grande companhia que temos junto de nós, desde sempre. Desde o momento que a gente encarna, muitas vezes antes, vocês vão ver isso durante o nosso estudo, e ele está junto com a gente até o nosso momento que a gente desencarna e muitas vezes além da vida física, né? Está conosco na vida espiritual. Esses anjos da guarda, esse tema é do Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Então, os anjos da guarda, os espíritos protetores, familiares ou simpáticos, que é o que a gente vai falar hoje, a gente vai falar das questões 504 a 510, a gente vai poder conhecer mais um pouquinho, né, porque é a continuação, sobre esses queridos e amados amigos espirituais, que estão sempre junto conosco. E às vezes eu percebo isso, a gente ora muitas vezes para Dr. Bezerra, ora para Jesus, ora para Deus, e às vezes a gente esquece do nosso anjo da guarda. Não que a gente esquece que a gente tem um anjo da guarda, mas às vezes a gente esquece de orar por ele, né? De pedir forças para que ele não desista da gente. Porque também eu nem precisaria pedir isso, porque ele realmente não desiste da gente, né? A gente é que às vezes esquece dele. Então, na hierarquia evolutiva, o anjo da guarda ele é sempre numa hierarquia mais alta do que a nossa, né? Porque ele funciona para a gente como um professor, um pai, um irmão mais velho. Na realidade, é o nosso grande amigo. Ele nos inspira, nos orienta. E nem sempre, às vezes, no caminho na nossa vida, né? No nosso dia a dia, nem sempre a gente percebe alguns perigos. Quando eu digo perigos de toda sorte, né? Às vezes a gente está tomando uma decisão errada, e aí esse anjo da guarda, esse nosso guia, protetor, como a gente quiser chamar, ele muitas vezes nos alerta, é aquele que dá aquela inspiração, é aquele que fala, não, peraí, não faz isso não vai agora não, né? Às vezes você está saindo de casa, isso já aconteceu muitas vezes lá em casa, que o Rogério trabalhava... ele viajava muito, aí tinha, por exemplo, uma dor de barriga, né? Aí saía atrasado. Aí chegava em casa e dizia assim, sabe ali, aquele lugar que eu passava sempre naquela hora, nossa, tinha um acidente horrível. E aí a gente se sente assim, poxa, nada é por acaso, né? Então, esse nosso amigo, esse nosso anjo da guarda, ele é esse companheirão de todas as horas.
Agora, na realidade, o importante é que ele não influencia. A gente até poderia dizer, poxa, mas se ele é aquele companheirão, por que quando eu estou lá, né, prestes a fazer aquela bobagem, aquela coisa que eu não devia, por que ele não chega junto e diz assim, não faz isso? Porque ele não influencia no nosso livre-arbítrio. Aliás, ninguém, nem nada influencia no nosso livre-arbítrio. Nós temos livre escolha de conduzir a nossa vida do jeito que a gente quiser. Mas ele está ali do lado, pronto para nos ajudar, dando certo ou dando errado. Ele está ali do nosso lado, sempre junto com a gente. Por isso a gente deve criar vínculos com esse nosso anjo da guarda, com esse nosso espírito protetor, porque ele sempre, sempre estará nos inspirando ao bem, ao que tiver de bom e ao que tiver de saudável, de belo, enfim, o que ele quer de nós é que a gente cumpra da melhor maneira possível a nossa encarnação aqui na Terra. Até porque ele, como aquele pai, né, que eu falei, ele é nosso responsável. A gente, quando encarnou, ele falou, não, eu vou acompanhar, né? Meu anjo da guarda, quando eu encarnei, ele falou, não, eu vou estar junto dela. Quer dizer, para querer estar junto de mim, para querer estar junto de cada um de nós, durante toda a nossa encarnação, convenhamos, tem que ter muito amor, né? Porque às vezes nem a gente se aguenta estar com a gente mesmo, né? Então, quer dizer, esse anjo da guarda, ele tem muito carinho com a gente, ele tem muito amor por nós. Então, o que a gente precisa é ligar a sintonia com a sintonia dele. A sintonia dele está sempre ligada, é aquela anteninha, é aquela rádio que está sempre ligada. Agora, nós é que precisamos nos conectar a essa antena, a essa sintonia, né? E no momento que nem nós estamos passando hoje, eu quando entrei aqui, eu também pensei nisso, onde às vezes a gente se sente sozinho, sem ninguém, né? As pessoas estão em casa, muitas sozinhas, enfim, a gente às vezes acha que não tem ninguém do nosso lado. Podem ter certeza, o anjo da guarda de cada um de vocês, de cada um de nós, está conosco. Então, é aquele companheiro, quando eu digo que ele é aquele companheiro de todas as horas, ele é aquele companheiro de todas as horas. Deus colocou o anjo da guarda, nossos anjos guardiões, eu vou falar um pouquinho de espíritos protetores e familiares, mas fora esses, né? Porque a gente tem vários amigos durante a nossa existência, pessoas queridas do nosso coração, que com certeza estão ali conosco. Mas o anjo da guarda não, ele tem uma missão, praticamente uma missão, né? De nos guardar, de estar junto de nós, de nos inspirar. Então, não estamos sozinhos, ele está conosco. Aí a questão 504, Kardec pergunta assim para os espíritos: poderemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo guardião? Aí os espíritos respondem: como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? Porque muitas vezes o nosso espírito, o nosso anjo guardião, é um espírito que conviveu conosco lá em outras vidas, em outras encarnações, então não faz muita diferença a gente saber o nome dele, João, José, Maria, né? Então, é porque a gente ainda precisa materializar a coisa, né? A gente precisa de dar um nome. Não, a gente não precisa dar nome, é só a gente pensar. Pensou, meu anjo da guarda esteja junto de mim, ele vai estar ali protegendo. E aí tem um item A, essa pergunta: como então podemos invocar se não o conhecemos? Aí os espíritos dizem assim: dá-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os espíritos bons são irmãos e assistem mutuamente. Na realidade, se a gente quiser chamar o nosso espírito protetor, não é simplesmente eu chamar por um nome, né? Que nem eu chamo uma pessoa, que ele virá. Na realidade, esse chamamento é um chamamento
na base da sintonia, né? É um chamamento mental. Mas aí os espíritos são maravilhosos. Eles dizem assim, olha só, se você se sente confortável dando um nome bonito, pode dar. Se você achar que o seu mentor espiritual é, por exemplo, São Francisco, pode chamar. Se você quiser uma intimidade, chama ele de Chiquinho. Então, ou seja, a intimidade você cria, porque ele é seu íntimo. O nosso anjo da guarda, ele é íntimo nosso. Então, você chama como você quiser. Né? Ele vai estar sempre presente, ele conhece as nossas necessidades, ele tem muito amor por nós, né? E esse amor vai se transformando em misericórdia para a gente, né, gente? Porque mesmo nas nossas faltas, mesmo naqueles momentos difíceis, ele está lá, ele não desiste da gente. A gente sabe que de vez em quando ele deixa a gente por conta do nosso livre-arbítrio, né? Ele está ali, ele é igual pai. Pai não é assim? Pai e mãe. O pai fala assim para o filho, não faz isso, não vai ali que não é legal, olha, não vai. Aí o filho insiste. O que o pai muitas vezes faz? Deixa ele ir, deixa ele ter a experiência, porque ele não interfere no livre-arbítrio. Mas se a experiência for bem sucedida, ele vai estar feliz. Mas se a experiência não for assim tão bem sucedida, ele estará do nosso lado dando aquele apoio moral. Então, naqueles momentos difíceis, onde de repente a gente pode estar sem ninguém, todo mundo nos abandonou, o nosso anjo da guarda não nos abandona. Questão 505. Os espíritos protetores que dão nomes conhecidos sempre são, realmente, os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Aí os espíritos dizem, não. Muitas vezes o que os dão são espíritos simpáticos aos que de tais nomes usaram na terra e, amando destes, respondem ao vosso chamamento. Fazeis questão de nomes, eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar que outro, por quem respondeis, como por vós mesmo, obre em vosso nome? Então, mais uma vez, Kardec insistindo aqui, né? Vem cá, mas e aí? Insistindo na questão do nome, né? Aí ele fala que não, que na realidade... E outra coisa, gente, olha só. Às vezes, o nosso orgulho quer nos fazer crer que o nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião é Bezerra de Menezes. Tá bom. Se eu quero acreditar que seja Bezerra de Menezes, eu oro para Bezerra de Menezes, não tem problema. Sabe por quê? Porque o nosso anjo da guarda, que nem eu falei, ele é mais evoluído do que a gente. Então, esses sentimentos ainda de ciúmes, de raivinha, de milindre, ele não tem, não. Sabe por quê? Porque os espíritos em melhor condição, né? Eu não vou dizer nem de espírito, nem de espírito puro. Os espíritos superiores, eles não estão se importando, eles não têm personalismo, eles se ajudam uns aos outros. Então, não tem problema nenhum. Eu costumo até dizer que quando a gente ajuda alguém, a gente angaria mais um anjo protetor para a nossa vida. Quando a gente faz o bem para alguém, o anjo protetor é igual quando a gente faz um bem para um filho, né? Nós que somos mãe, quer deixar a gente feliz e agradar o nosso filho. É a mesma coisa. Você faz um bem para alguém, o anjo protetor daquela pessoa, ela vai ficar tão feliz, tão agradecida, tão feliz mesmo, né? Porque você está ajudando aquela pessoa, aquele protetor, aquele a quem ele protege, o protegido dele, que ele se junta ao seu anjo da guarda e numa hora de dificuldade, vamos junto ajudar. É assim que a coisa funciona. A espiritualidade é maravilhosa. Quando você estuda sobre anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, você vê que a espiritualidade é maravilhosa, ela dá a mão para ajudar.
né? Porque lá não tem esse personalismo que nem a gente tem aqui enquanto encarnado, né? Nada acontece nesse mundo, né, gente, sem a permissão de Deus. Até as coisas que parecem ruins, né? Não, que nem esse momento que nós estamos passando, é um momento que precisava que acontecesse. Então, vamos pegar na mão do anjo da guarda e vamos junto. Questão 506. Na vida espírita, reconheceremos o nosso espírito protetor? Aí os espíritos dizem para a gente, dê certo, ou seja, com certeza. Pois não é raro que tenhas conhecido antes de encarnardes. Então é aquilo que eu falei no início. Os nossos espíritos protetores, eles estão conosco do berço ao túmulo. Muitas vezes, muito antes do nosso nascimento, da nossa encarnação aqui na Terra. E muitas vezes depois da nossa desencarnação, quando a gente volta para a espiritualidade. Porque esse é aquele amigo que a gente fez na espiritualidade e que, com certeza, evoluiu mais do que a gente, porque para ele ter afinidade com a gente, em algum momento estivemos juntos. Então, só que ele optou por desenvolver mais rápido, né? Ele aprendeu mais rápido do que a gente. Mas ele tem tanto carinho por nós que ele se propõe, junto aos espíritos, de ser aquele companheiro. Não, eu vou acompanhar a Regina. Então, vocês já imaginaram que espetáculo, assim, a missão do espírito, do nosso anjo da guarda, do nosso espírito protetor, de nos acompanharmos uma encarnação inteira, estar ali junto com a gente. E eu fico imaginando, assim, quando eu estudei isso, eu pensei, ai, meu Deus, quanto trabalho que a gente deve dar para ele, né? Desde que a gente é criança, né, gente? Eu fico vendo as crianças, eu digo, realmente, os espíritos protetores das crianças, dizem que das crianças e dos bêbados, né? Diz que os espíritos protetores, assim, têm muito trabalho, porque segura para cá, segura para lá, não deixa cair, olha, vai... Então, vocês imaginam quanto trabalho que nós damos. Na vida espírita, o protegido, ele vai com certeza reconhecer o seu protetor, né? Enquanto ele estava encarnado, é difícil isso. Talvez alguns tenham essa oportunidade, essa chance. Eu acho que deve ser muito legal. E com certeza, né? Eu sei que tem pessoas que às vezes não sabem o nome, mas já viram o seu protetor espiritual. Como eu não tenho essa mediunidade assim, aflorada, mas a percepção de que alguém está do seu lado ali, te dando aquela força, isso a gente pode perfeitamente ter. É só a gente fazer a ligação fluídica necessária para isso, né? E além da gente o conhecer, a gente vai bater papo com ele, a gente vai... enfim, o clima, porque o que acontece entre o nosso anjo protetor, entre o nosso anjo da guarda e nós? Existe um clima de harmonia, um clima de amor. Porque quem iria topar essa missão de tomar conta de nós, de nos ajudar, se não fosse aquela pessoa queridona mesmo, aquela do coração que nos ama ali? Então é uma coisa até energética, né? Quando a gente desencarna. E outra coisa interessante é o seguinte, gente, a gente precisa, e está difícil isso, né? Às vezes a gente acha que a gente não consegue se conectar com a espiritualidade. Com um anjo protetor, então, nem se fala. Mas a gente... nós vínhamos vivendo uma vida de barulho, gente. A gente tinha que estar no barulho, a gente tinha que estar numa atividade, a gente tinha que estar fazendo alguma coisa. Poucos de nós parava um pouquinho para poder esvaziar a mente e fazer essa conexão, né? Acalmar a mente e acalmar o coração. A gente muitas vezes precisa desligar o celular, né? Eu estou falando na vida normal, antes pandemia. Às vezes precisa desligar a televisão. Às vezes você vê que tem gente que fala que não consegue fazer nada que não seja com o rádio ligado. Aí eu até pergunto, mas você escuta o rádio? A pessoa fala, não,
mas ele tem que estar ligado. Por quê? Porque esse vício que nós pegamos do barulho. Quando eu conheço pessoas, eu já vi pessoas dizerem que, tipo assim, que não aguenta ficar mais do que um dia, por exemplo, num hotel ou no meio de um mato. Porque aquilo dá uma agonia. O silêncio faz barulho. Para certas pessoas, o silêncio faz barulho, o silêncio grita. Então, o que acontece? Aí Deus falou assim, bom, então, né, já que a gente não consegue parar, vamos ajudar eles a parar um pouquinho, né? E aí Deus manda esse momento para a gente que a gente tem que parar. A gente queira ou não queira, a gente tem que parar. E quando a gente insiste em não parar, mesmo nesse momento que a gente precisa parar para pensar, a gente vai sofrer consequências disso, não tem dúvida, né? Então, e outra coisa, o espírito protetor, ele nos acompanha em várias encarnações, e o que acontece? Isso para ele também ajuda na evolução dele. O que ele está fazendo com a gente? Está fazendo nada mais do que aquela caridade, né? O que o anjo protetor faz conosco é a mais pura caridade. Benevolência, indulgência e perdão. Ele é assim. Então, ele também, quando a gente desencarna e a gente consegue ser bem-sucedido na encarnação, isso para ele é uma alegria, uma felicidade. Isso também faz com que ele evolua um pouquinho mais. Então, olha como é importante essa sintonia nossa com o nosso anjo guardião. Questão 507. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos superiores? Poderão alguns pertencer às classes intermediárias? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor do seu filho? Bom, aí a primeira pergunta ele responde, pode. Ou seja, os espíritos protetores podem pertencer à classe dos espíritos superiores. Aí os espíritos explicam, pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedidos por Deus. Aí ele fala, o pai que protege seu filho pode, por seu turno, ser assistido por um espírito mais elevado. Na realidade, que nem eu já falei, os espíritos protetores, eles pertencem sempre a uma classe de espírito elevado, mais do que nós, né? Porque, imagina, se ele precisa nos inspirar, se ele precisa nos ensinar, se ele precisa estar dando aquela dica, ó, está fazendo errado, como é que a gente pode ter um espírito protetor que pense na mesma, ou que faça as mesmas coisas que eu ainda faço, né? Como espírito que preciso ainda me melhorar tanto, né? Então, esse nosso guia, ele é sempre mais elevado do que nós, com certeza, né? Gente, é muito fácil, né? A gente imagina uma escola, o mestre, o professor, ele tem que ter sempre mais conhecimento do que o seu discípulo, né? Como é que ele vai ensinar para alguém que não sabe, se ele também não sabe? Então, até a própria razão nos diz isso, né? Agora, quanto ao pai, ele fala o seguinte, que o pai que protege o seu filho pode, mas o que acontece aqui? A gente tem aquele espírito protetor, aquele anjo guardião, que é aquele que acompanha a gente desde a hora que a gente nasce, até antes, até a hora que a gente desencarna e muitas vezes vai junto com a gente. Agora, por exemplo, um pai já não seria o que a gente pode chamar de anjo da guarda, seria aquele espírito familiar, porque a gente tem um monte, gente. Durante a nossa existência, tanto nessa vida como em outras encarnações, a gente tem, tanto que o nome disso que a gente está estudando é anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então, nós temos vários espíritos protetores, vários espíritos familiares, vários espíritos simpáticos, que a gente angaria muitas vezes nessa própria encarnação e que a gente traz de tantas outras, porque, gente, nós
já vivemos um tantão que a gente não tem noção, né? Então, a gente também, né? A gente construiu algumas coisas assim que a gente sabe que não foi muito legal, mas no nosso caminho também a gente construiu muita coisa boa, né? E aquela história, eu costumo fazer uma associação no mundo encarnado, né, gente? Por exemplo, o pior bandido tem uma mãe que o ama incondicionalmente, independente de que caminho ele tenha tomado na vida. Então, todos nós temos várias pessoas que são caras e queridas ao nosso coração. Não é assim conosco que estamos encarnados? A gente não tem os amigos, as pessoas queridas, aquelas pessoas que a gente gosta de estar junto? Então, a gente está construindo laços de afinidade. E a gente sempre fez isso durante várias encarnações. Então, essas pessoas, elas sempre que podem, elas estão lá junto da gente. Claro que ela não é que nem o nosso anjo da guarda, né? Porque o nosso anjo da guarda tem a missão de estar conosco. Às vezes, um espírito familiar nos ama, pensou nele, ele chega junto, quando ele pode. Mais na frente vai ter essa pergunta, não vou falar antes. Mas ele também tem o processo evolutivo dele, está caminhando, né? Mas temos muitas pessoas queridas, né? E aí ele fala aqui o seguinte, que muitas vezes um pai, por exemplo, vamos supor, às vezes um filho perdeu um pai ou uma mãe e chama esse pai ou essa mãe para ajudá-lo, né? E às vezes esse pai ou essa mãe não tem condição de vir ajudar. Mas não tem problema, porque nenhum chamado, nenhuma oração é esquecida ou é ignorada pela espiritualidade. Aí vem um espírito que tem a condição, substituído como se fosse o pai, né, querido, e vai dar o conforto que esse espírito precisa, o que a gente precisa, né? Na realidade, gente, na doutrina espírita não existe fatalidade, nós não estamos, né, assim, você está fadado a isso aqui. Não, mas existe a única fatalidade na doutrina espírita é a evolução. Todos nós um dia seremos espírito puros. Então, a gente vai construindo muitas coisas aí durante esse caminho. 508. Os espíritos que se acham em boas condições, ao deixarem a Terra, sempre podem proteger os que lhes são caros e lhes sobrevivem. Mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Eu já falei alguma coisa anteriormente sobre isso. Exatamente. Desencarna e muitas vezes é um espírito que adora a gente, gosta muito da gente, mas desencarnou numa situação que ele mesmo precisa buscar o caminho evolutivo dele, né? Então, ele nem sempre tem condição de nos atender quando a gente chama, mas com certeza alguém virá em nosso socorro. 509. Quando em estado selvagem, essa pergunta é bem interessante. Quando em estado selvagem ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? Caso tenham, serão de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens mais adiantados? Aí os espíritos respondem para a gente: todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Ou seja, todos nós temos espíritos que velam por nós, mas cada um, dentro da sua condição evolutiva, vai ter um determinado tipo de espírito, sendo seu anjo guardião. Aí, para a gente entender melhor, eles falam assim: não dais um professor de filosofia a uma criança que está aprendendo a ler. Claro que não, a criança está aprendendo a ler, você bota um professor de filosofia, ela vai ficar louca. Para a gente já é doido um professor de filosofia, né?
você entender certas coisas, você imagina. Então, para cada um é dado aquilo que é preciso para ele ser ajudado. O progresso do espírito familiar guarda relação com o do espírito protegido. Achei isso lindo. Ou seja, aquilo que eu já falei também um pouquinho antes. Nós dois, eu e meu anjo protetor, na realidade, quanto melhor for essa integração entre nós, quanto mais comportada eu for, quanto mais eu fizer o dever de casa direitinho, escutar o meu anjo protetor falando, mais a gente vai chegar na espiritualidade, vamos dizer assim, em júbilo, em alegria. Porque o nosso progresso está ligado um ao outro. Enquanto ele me ajuda e eu consigo deixar que essa ajuda chegue e faça por onde para me melhorar. Tendo um espírito, aí a resposta continua, é grande essa resposta. Tendo um espírito que vela por nós, podeis tornar-vos, a vosso turno, o protetor de outro. E os progressos que este realize, com o auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Ou seja, pode ser mandado para esse espírito, né? Ou porque ele falou do selvagem, ou de moral inferior. Pode ser mandado para ele um protetor que na realidade seja até muito parecido com ele. Parecido não em termos de conhecimento, porque senão ele não vai conseguir ser ajudado. Mas alguém que tem uma afinidade, onde ali consiga ter vamos dizer assim, um convencimento, talvez uma relação onde ele possa ajudar para que ele cresça melhor. Porque é aquela história, igual ele deu o exemplo do professor de filosofia. Se você botar, dependendo do espírito, se você botar um espírito muito adiantado, é quase uma coisa assim que não vai ter sintonia. Porque precisa existir uma sintonia ali entre esses dois espíritos. E aí ele fala o seguinte: Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação aqui já chegou. Ou seja, Deus sabe os nossos limites. Então, ele nunca vai chegar para a gente e vai dizer para a gente ser uma coisa que ele tem certeza que a gente ainda não tem condição de ser. É isso que ele está querendo dizer aqui para a gente, né? E, na realidade, as coisas se reúnem, nós nos reunimos por sintonia, né? A sintonia acontece entre as pessoas para o nosso crescimento, né? Você vê, o homem conhece uma mulher, né? Não é só atração física, ali tem que ter... A gente fala assim, tem uma química aqui. Isso que a gente chama de química, fisicamente falando, na realidade, é uma sintonia. Existe uma sintonia ali, né? E tudo tem uma direção espiritual, gente. Nada está largado no mundo, né? Por exemplo, vocês veem que, inclusive, os planetas, a natureza, os animais, todos têm protetores. Todos têm espíritos que velam por eles, que os ajudam também na sua evolução, vamos dizer assim, né? Não é tipo assim, aquela plantinha alguém plantou ali, ela está ali por acaso a natureza. Não, em tudo existe uma energia, em tudo existe uma proteção. Existem os espíritos que são voltados à natureza. Então, ou seja, essa sintonia, não existe o nosso governador, né, espiritual da Terra, Jesus. Então, Ismael não é o nosso governador no Brasil. Então, isso existe, seja na questão nossa, de espíritos encarnados, como em tudo que povoa a Terra, né?
Na realidade, isso tudo são trocas de experiências, é uma necessidade que existe. Cada criatura, cada um de nós, a gente representa um elo de uma grande corrente fluídica, e cada um de nós é um elo. Então, quanto melhor eu fizer esse trabalho, quanto melhor eu for, eu vou ser um bom elo para essa corrente. Essa corrente vai ser uma corrente firme, essa corrente universal, né? 510. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Todos nós que somos pais e mães, temos essa questão, né? E ao contrário também, né? Nós, como filhos também, quando os nossos pais partem para a espiritualidade, a gente também, né, torce para ele estar lá, torcendo por nós. Torcendo ele vai estar sempre. Muitas vezes ele não consegue chegar até nós por N razões, que isso dá outra palestra. Mas torcendo, vibrando por nós, isso com certeza estará. Aí, os espíritos perguntam assim, se quando o pai, vamos entender a pergunta, se quando o pai que vela pelo filho reencarna, quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele. Deixa eu explicar essa pergunta. Eu perdi meu pai, desencarnou. Só que desencarnou e lá na espiritualidade ele continua a evolução dele. Só que aí, claro que como ele é meu pai, como a gente tem laços, pai ou mãe, ou seja quem for, como a gente tem laços de amizade, ele com certeza está lá, sempre que eu lembrar dele, ele também vai fazer uma ligação comigo. Só que chegou o momento dele reencarnar, né? Porque não vai ficar na espiritualidade eternamente, tem que reencarnar mesmo. Aí a pergunta é o seguinte, vem cá, quando ele reencarna, ele continua a zelar por nós? Aí os espíritos dizem para a gente, isso é mais difícil. Contudo, de certo modo, o faz pedindo, num instante de desprendimento, ao espírito simpático que o assista nessa missão. Ou seja, a gente já viu aqui que não existem insubstituíveis na espiritualidade. Né? Na espiritualidade é assim, quem está livre vai lá e faz serviço. Achei isso aqui muito legal, porque é assim, né? Porque aí ele explica, ademais, os espíritos só aceitam missões que podem desempenhar até o fim. Encarnado mormente, em mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante, são também assistidos por outros que lhe estão acima, de tal sorte que, se por qualquer circunstância um vem a faltar, outro lhe supre a falta. Ou seja, sempre terá alguém para estar junto de nós, a pedido. E a gente não faz assim, né? Até na pergunta anterior fala, a gente não faz assim. Às vezes alguém pede uma ajuda para a gente. Eu acho muito interessante, para mim, a doutrina espírita fica muito fácil de ser entendida, quando eu percebo que no mundo encarnado, as coisas também funcionam assim. Porque também não tinha como ser diferente, né? Aqui de um jeito, lá totalmente diferente, é outro, né? Não é, lá a gente não acredita nisso, né? Que lá é aquele céu da harpa, a gente não acredita que é aquele inferno do fogo eterno, né? Então, na realidade, os espíritos até dizem que nós somos uma cópia mal feita da espiritualidade. Quando a gente acha isso tem em vários livros da codificação, você vê um quadro maravilhoso, aí o espírito explica que o pintor foi levado à espiritualidade, onde ele viu aquele quadro, e aquilo ali, o que para a gente é maravilhoso, ele diz que aquilo ali é uma cópia mal feita. Então, nós nunca estaremos sozinhos. Eu acho muito, muito bom que a gente saia daqui hoje pensando nisso, que nós nunca estaremos sozinhos, nunca estamos sozinhos. A gente tem o nosso
anjo da guarda, a gente tem o nosso amigo familiar, a gente tem os nossos espíritos protetores, a gente tem aqueles espíritos simpáticos a nós. Então, não estamos sozinhos. Então, não vamos esquecer do nosso anjo da guarda. Não vamos esquecer que ele é aquele primeirinho que estava ali com a gente. Às vezes, a gente talvez numa dificuldade, né, para reencarnar. Às vezes, a gente querendo reencarnar, mas morrendo de medo. E quem já estava ali do nosso lado... Gente, eu hoje estava imaginando assim, o espírito protetor desse jeito. Do meu lado ali, ou do nosso lado, para reencarnar, eu com medo, ai, não sei se eu vou conseguir minhas provas. Aí aquele que chega, bota a mãozinha no ombro e fala, claro que vai, vamos lá, estamos juntos, estou lá contigo, você vai conseguir sim. Então, o nosso anjo da guarda é essa pessoa. É aquela pessoa que fala, eu estou com você porque daí vier. Quando você precisar de mim, é só pensar em mim que eu vou estar junto. Então, fora todos os outros espíritos, né? Nossos pais, nossos irmãos, nossos avós que já desencarnaram, fora todos aqueles de outras existências que a gente não lembra, é muita gente, é muita gente. Eu tenho um sonho, eu sempre falo isso, que a hora que eu desencarnar, no momento que for, seja de que maneira for, eu tenha lá, junto a mim, todos aqueles que já foram antes de mim me esperando, me dando a mão e dizendo, vamos embora, que o negócio lá do outro lado está muito melhor do que aqui. Eu tenho essa crença, acredito, oro e tento fazer por onde para conseguir, né? Porque eu acho que a gente vê isso em livros e tudo, assim, por mais difícil às vezes que seja que a pessoa desencarne, né? Por mais difícil que seja a situação da pessoa, sempre vai ter alguém ali do lado. O anjo da guarda, com certeza, vai estar. E com certeza tantos outros. Então, que a gente possa orar para os nossos anjos da guarda, não esquecer deles, lembrar deles. Vocês já viram que vocês podem dar o nome que quiser para eles não vão ficar chateados nem tristes. Pode, quem vocês quiserem. Pode imaginar eles do jeito que vocês quiserem. O importante é que seja de uma maneira que você consiga se sintonizar com o anjo da guarda. Pode ser anja também, a gente fala em anjo, né? Fica parecendo que mas pode ser anja da guarda também. Espírito não tem sexo, né? Então não tem problema. Como você imaginar, ele vai estar do seu lado, te ajudando e te protegendo. Vamos agora fazer então a nossa oração, que a gente já está no nosso horário, para a gente terminar. E que vocês possam, enquanto não pudermos estar aqui presencialmente, que a gente possa continuar, todos terem força, disposição para continuar esse trabalho, né? Que a gente já viu que dá para ser feito de longe, basta a sintonia, né? Hoje eu falei muito em sintonia e isso é que é o importante. Não é a presença física, muitas vezes, é com que eu estou me sintonizando mentalmente. Porque muitas vezes eu estou aqui sentadinho, aqui assistindo a palestra, mas eu estou preocupado lá em casa. Talvez nesse momento muitos estejam mais até tranquilos nas suas casas, sentadinho no sofá, né? Com aquela roupinha bem, bem confortável e talvez esteja aproveitando assim muito de todas as palestras, porque o que o pessoal tem feito de live, de palestra espírita, né, nesses últimos tempos, nossa senhora, a gente nem dá conta de assistir tanta coisa. Então vamos orar, amigos. Querido e amado Pai, Jesus, Mestre, irmão de todas as horas, e queridos anjos da guarda, hoje a minha oração vai para vocês. O meu anjo da guarda, que possa continuar a me intuir, possa continuar a me acompanhar, e mais do que ele estar comigo, que eu sei que ele estará sempre, que eu possa me sintonizar para poder receber toda a sua proteção, toda a sua explicação, todos os seus toques, todos os seus abraços e carinho.
que cada um de nós, que cada um desses irmãos que estão aqui conosco, sejam encarnados ou desencarnados, possam lembrar de todos os seus espíritos familiares, espíritos protetores, anjos da guarda, todos aqueles que estão do nosso lado e que não desistem de nós nunca. Que todos possamos ser orientados, acariciados, acalentados e protegidos por esses anjos protetores, por esses anjos de Deus. Que Deus possa continuar a dar a todos eles força, porque muitas vezes sabemos que somos difíceis, mas eles não desistem, e que nós também possamos não desistir da sua proteção e do seu amor. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Obrigado, trabalhadores de Jesus, por essa casa. Obrigado, anjos guardiões, familiares, protetores. Obrigado, Deus. Obrigado a todos. E assim seja.